E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Fachinelli, eu sou advogado, especialista em processo civil e hoje nós vamos falar um pouco sobre o FGTS. Eu acredito que vocês estejam vendo em todos os noticiários aí, deve ter visto em alguma matéria de jornal provavelmente, que está tendo uma revisão do FGTS dos trabalhadores que trabalharam no período de 1999 a 2013. E realmente, não é mentira, existe de fato essa discussão na Justiça, especialmente com relação ao STF, que é o órgão julgador máximo do Brasil hoje, e ele está discutindo essa viabilidade da ação. No dia 13 de maio estava marcado o julgamento dessa ação do FGTS, que iria ou não decidir se beneficiaria os brasileiros com relação à taxa referencial e sua substituição. Ou seja, à época, em 1999 a 2013, era utilizado uma taxa de reajuste dos valores depositados na conta do FGTS utilizada com a TR, a taxa referencial. Essa taxa referencial tinha uma certa defasagem, ao certo 48,3% de defasagem, então é um valor relativamente alto. Mas é importante lembrar, esse valor ele é corrigido quando depositado na conta do FGTS. Então aplica-se o índice de correção mês a mês nos valores constantes da conta do FGTS desde o período de 1999 a 2013. Várias e várias ações foram apresentadas na Justiça, individualmente ou coletivamente, alegando a inconstitucionalidade dessa taxa referencial, devendo ser aplicado um índice alternativo, aquele que realmente acompanha a inflação. O IPCA e o INPC, dois índices que de fato acompanharam a inflação, aproxima-se na casa de 100% de reajuste em comparação ao TR, porque em 2012, em novembro especificamente, o TR estacionou, não mais atualizando, onde houve de fato a defasagem. Em alguns julgados do STJ, do STF, já foi reconhecido a possibilidade de inconstitucionalizar a taxa referencial e deixá-la de aplicar nas correções com relação a questões de órgão público, como, por exemplo, o próprio FGTS, que é um fundo de garantia do tempo de serviço, onde tem algumas hipóteses em que você pode sacá-lo antes da aposentadoria. Enfim, diretamente ao assunto. Você que trabalhou de 1999 a 2013 tem interesse em entrar com a ação? Essa ação pode ser ingressada no Juizado Especial Federal. Qualquer pessoa do povo pode ingressar com a ação, até mesmo sem advogado. O artigo 10 da Lei Especial dos Juizados Especiais Federais destaca essa possibilidade. Então, é onde você, cidadão que tem interesse em ingressar com a ação do FGTS, vai aprender agora nesse vídeo. Como em 13 de maio o STF não julgou a ação, ainda existe a possibilidade de se beneficiar dos valores que vão atualizar futuramente. Porque nós não podemos confiar que o STF vai atribuir esse efeito para todos, independente de ter entrado ou não com a ação. Então, para você garantir o seu direito de recuperação dessa perda inflacionária do FGTS, é importantíssimo que você entre com a ação. As Defensorias Públicas da União receberam uma nota técnica onde recomenda que aguarde o julgado do STF, a ADIM especificamente, a ação direta de inconstitucionalidade, que aguarde o julgado dela para que entre com a ação. Pode ser que você possa aguardar também, mas o ideal é ingressar com a ação e garantir o seu direito. Porque a partir do momento que você entra com essa ação, o juiz, quando receber, vai suspender e aguardar o julgamento do STF. Quando vier esse julgamento, se houver aplicação de efeitos na decisão que a modulam, para direcioná-la para um público maior, até mesmo os que não entraram com a ação, é viável, pode acontecer isso. Mas garanta que você receba e, para isso, postule na Justiça. Existe um termo em latim chamado jus postulandi. É a capacidade que a pessoa, o ser, tem de ir até a Justiça e pedir o que lhe é de direito. Hoje, na nossa democracia, o advogado que detém o jus postulandi. Porém, é possível que as partes, as pessoas que se interessam mesmo, a pessoa do povo, entre na Justiça em alguns casos específicos, como, por exemplo, pequenas causas, juizado especial, causas abaixo de 20 salários mínimos no juizado especial estadual e causas abaixo de 60 salários mínimos nos juizados especiais federais. E no caso dessa ação em específico é contra a Caixa Econômica Federal, porque foi ela que deixou de aplicar o índice correto que acompanha de fato a inflação. Então é ela que vai figurar no nosso polo passivo da ação, aquele que recebe, o réu da ação, do seu direito acionado pela Justiça. Então você, cidadão, nesse caso da TR,
Faça os cálculos. Com os cálculos em mãos, vocês vão conseguir analisar exatamente o valor da ação. Então vão saber se vocês podem entrar sozinhos ou na presença, na colaboração de um advogado para pedir o seu direito. Então eu vou colocar para vocês um exemplo básico aqui de um cálculo de um valor de R$10 mil desde 1999. Então vamos colocar aí um valor nominal de 10 mil. Da data de início, 1999 até 2014, 31/7 de 2014, o valor de 10 mil pela TR seria corrigido em R$ 13.535,03. 35,35% do valor total dos depósitos. Agora observe o valor com a taxa do INPC aplicada. O mesmo valor de R$10 mil de 99 a 7 de 2014 teria uma correção de 178,191 em comparação à inflação do nosso país. Então o valor atualizado até 2014 seria de R$ 27.819,16. A diferença é gritante. E por fim, o IPCA. O mesmo valor de R$10 mil nos dias de hoje seria de R$ 27.148,26, uma correção de 171,48%. Os valores são bem altos. O primeiro passo é saber exatamente os valores depositados nas suas contas do FGTS do período de 99 a 2013. Para isso, segue o vídeo. Aqui é o site do FGTS, que eu deixei o link para vocês acessarem. É possível aqui cadastrar para receber as mensagens das suas informações do FGTS no seu celular. E abaixo, os primeiros passos para você conseguir extrair o seu extrato da Caixa Econômica Federal. Informe o número do seu NIS, o seu CPF para o cadastro, leia o regulamento e preencha todos os campos necessários. E acesse para conseguir tirar aí o seu extrato do FGTS. Você já aprendeu como tirar o extrato do FGTS? Vamos para a segunda parte. Com o extrato analítico do FGTS em mãos, vocês vão preencher nesse site, que eu também vou deixar o link, o seu nome, o seu e-mail e o seu estado. É nesse site que vocês vão pegar os cálculos do quanto vocês perderam por ano pela inflação, pelo uso da taxa referencial. Então vocês vão colocar a quantidade de salário mínimo recebido em cada ano, ali por média, em volta, de quanto que vocês acreditam que seja, com base no extrato analítico do FGTS que vocês têm aí, certo? Aí vocês vão preencher todo esse período e clicar em calcular. Ali vocês vão ter os dados do quanto vocês deixaram de ganhar ali com a aplicação de outros índices que de fato acompanharam a inflação. E aí depois vocês simplesmente imprimam essa página ou salvem em PDF para poder anexar futuramente na sua ação. O próximo passo é fazer ali o seu cadastro no Tribunal Regional Federal, porque agora os processos judiciais são eletrônicos. Então você, cidadão, que pretende entrar sem advogado, precisa fazer o cadastro nesse Tribunal Regional. Aqui na região de Delta, Uberaba, vocês vão cadastrar no Tribunal Regional Federal da primeira região. Segue o vídeo para vocês. Aí, pessoal, vocês vão entrar aqui no site da Justiça Federal, vou deixar o link para vocês, vocês vão ter facilidade de acesso. Clicar em acesso ao e-Process, que é o sistema da Justiça, onde vocês protocolam as petições, sendo advogado ou não. Obviamente que os protocolos nos juizados especiais federais e nos juizados especiais estaduais é que poderão ser feitos por qualquer cidadão. Quanto ao resto, somente o advogado. Aí vocês vão vir aqui no site, clicar em cadastro, colocar aí o seu CPF e validar aqui para avançar para a parte de registro. Certo? E registrando vai aparecer algumas informações para vocês preencherem. Com o preenchimento dessas informações, assim que vocês concluírem o preenchimento, coloca a senha ao fim, dica da senha e grava as informações. Gravando essas informações, vai abrir aqui para vocês uma tela onde vai ser permitido peticionar. Porém, quando você clica nesse botão, aparece a seguinte informação. De acordo com a portaria SENAG 44, para enviar as petições é necessário validar o cadastro de forma presencial ou por meio de certificação digital. Você que trabalha aí com contador, acredito que você tem um certificado digital, pode procurar seu contador para isso. Com relação aos que não possuem um certificado digital, é importante ir presencialmente à Justiça Federal aqui da comarca de Uberaba, se você mora em Delta, e pedir a certificação ali para que vocês possam peticionar na Justiça Federal. Com o extrato analítico em mãos, com os cálculos em mãos e com o cadastro realizado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, é agora que vem a parte do peticionamento. Sobre o vídeo que eu apresentei agora há pouco,
Se você não conseguir fazer o cadastro pelo certificado digital, é importante ir presencialmente ao TRF. Faça uma ligação no telefone que está aqui embaixo para confirmar os horários corretos, para que você possa ir lá confirmar sua identidade e poder peticionar. Cadastrado no TRF, você vai peticionar e eu tenho aqui para você o modelo perfeito para petição. Depois que vocês souberem todas essas informações, vocês vão preencher no documento do Word essa petição que eu vou mostrar para vocês. Esse é o modelo em documento do Word que eu vou disponibilizar para vocês preencherem e fazer o peticionamento quando já estiverem cadastrados no site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no nosso caso, certo? Então, aqui vocês vão preencher o nome de quem vai entrar, certo? Coloca aqui fulano de tal, brasileiro, solteiro, enfermeiro, devidamente inscrito CPF, aqui vocês vão preencher o CPF, aqui vocês vão colocar a certidão de identidade, a cédula de identidade, perdão, vocês vão colocar aqui os números e aqui vocês vão pedir também, também o número e o seu endereço da sua casa. Preenchendo essas informações, essas aqui embaixo são todas padrões, aqui é explicando, pedindo a gratuidade da justiça, explicando a necessidade da suspensão do processo até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que vai definir se o TR é ou não aplicado no caso, e em seguida aqui a renúncia dos valores excedentes a 60 salários mínimos, porque a justiça, o juizado especial federal, ele só pode ser até esse valor. E aí a gente coloca também aqui as informações, que você tem um vínculo através do CTPS tal, PIS número tal, e aqui também tudo automático, essas informações são argumentos para o pleito, para o pedido já preparados. Aqui toda a argumentação, o proveito econômico, o título necessário e os pedidos do fim. Aqui você vai colocar o valor que ficou registrado nos cálculos que vocês fizeram naquele site, certo? Então essa é a petição que eu vou disponibilizar para vocês peticionarem sozinhos, sem o auxílio de um advogado, se caso a sua ação não ultrapassar 60 salários mínimos. Com esses documentos em mãos, extrato analítico, cálculos, petição pronta no seu nome com seus dados, sua identidade, documento com foto, qualquer outro, CNH, e também o seu comprovante de endereço. Com todas essas informações em mãos, vocês escaneiam ela e quando cadastrados no site do TRF, protocolem o seu pedido na justiça e aí vai começar o processo judicial. Se você entrou sem advogado nos passos que eu apresentei nesse vídeo, acompanhe sempre o seu processo. Porque a partir do momento que você ingressa na justiça, fez o seu peticionamento da correção do seu TR, é aí que começa todo o trâmite processual. Então você entra com o pedido e aí a Caixa é intimada para apresentar a sua contestação, a sua defesa sobre os pontos da sua argumentação inicial. Então ela vai lá apresentar a sua defesa tradicional, aquelas que elas sempre apresentam, e nós também já temos a resposta a essa defesa da Caixa, porque em seguida, depois que a Caixa apresenta a sua defesa, o juiz te intima para apresentar a resposta à contestação. E a resposta à acusação também está aqui no link abaixo para você, cidadão, que quando intimado para apresentar a sua resposta à contestação, já tem esse documento em mãos aí preenchido corretamente. É importante leia a contestação da Caixa e confronte as informações da resposta à acusação, porque naturalmente a Caixa costuma fazer os mesmos argumentos de contestação e é por isso que nós já temos a resposta pronta, mas pode ser que ela altere os elementos, porque fica a critério da Caixa em cada ação tem sua individualidade. Então, analisem a petição de defesa da Caixa e depois vocês protocolam a resposta à acusação que eu também vou deixar aqui. E é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro todos os pontos. Óbvio que se houver dúvidas, pode deixar aí no comentário que eu vou responder para vocês. E é dessa forma que vocês vão entrar na justiça aí pedindo a correção do seu FGTS. Caso você ultrapasse o teto das ações sem advogado, procure um advogado da sua confiança ou a Defensoria Pública da União para ingressar com a ação de correção do FGTS. Agradeço a sua audiência e tenha um excelente dia.